Assim diz a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do primeiro verso. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Amém? Vamos fechar nossos olhos nesse momento. Senhor Deus, tua presença agora colocamos diante de ti, nosso entendimento, nossa mente, Senhor, para que o Senhor possa falar conosco através de nós. Senhor Deus, que essa palavra ela possa cumprir o seu propósito devido a essa noite, que é de nos dar forma em ti, nos forjar em ti, nos habilitar para vivermos uma vida conforme a tua vontade, Senhor. Aqui nós temos palavras ditas diretamente pela tua boca, Senhor Jesus. E que essas palavras possam transmitir a nós uma verdade, transformar quem nós somos, para que possamos viver segundo a tua vontade. Toca nessa mente, nesse momento, o nosso coração. Se alguém aqui está sentindo alguma dor, Senhor, física, eu te peço, age de misericórdia, traz a cura nesse momento, para que possam saber que tu és Deus, e tu estás aqui no meio de nós, Senhor Deus. Não é uma ideia, mas é uma presença real. Fala conosco, age de misericórdia essa noite, nos confortando e confrontando conforme a tua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Esse trecho que nós lemos, ele está inserido num bloco maior de palavras ditas por Jesus, que, aliás, até exploramos no último sermão. Eu me recordo que o último sermão que nós trabalhamos com a temática em torno de Mateus 5. E nós comentamos que Mateus 5 inicia aquilo que nós chamamos de Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, também conhecido como Sermão das Beatitudes ou Sermão das Bem-aventuranças. Justamente porque o diálogo inicial de Jesus é sobre isso. Ele começa falando quais são as bem-aventuranças, quais são as beatitudes, as ações, os modos de ser que nós deveríamos procurar para a nossa vida, para que possamos estar alinhados à vontade de Deus. E esse discurso que se inicia no capítulo 5, ele é um discurso inicial, como nós já falamos, mas eu reforço isso, para os discípulos que tinham acabado de ser selecionados. Então Jesus vai fazendo essa seleção dos discípulos, forma um grupo, e a primeira grande comunicação pública, que atinge mais pessoas, é claro, mas que visa dar um caráter formativo para os discípulos, é esse sermão, que é conhecido como Sermão do Monte. E esse sermão, ele se inicia naquilo que é o capítulo 5 de Mateus, e ele se estende até o capítulo 7 de Mateus, terminando ali depois de uma discussão sobre julgamento e também sobre como nós deveríamos dar nossa vida, em oração. Tem toda uma construção de ideias que nós temos em 3 capítulos, mas que na verdade formam um coeso só, uma ideia só, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7. E aí, como nós falamos, o capítulo 5 começa com discussões sobre bem-aventuranças, e Jesus inicia essa fala falando para os discípulos e, consequentemente, para nós, porque esse texto chega a nós hoje, que bem-aventurados são aqueles que são dependentes de Deus, que são pobres em espírito, segundo o que está escrito, não é pobre de espírito, já explicamos isso também. O pobre de espírito, hoje em dia, na linguagem do Brasil, hoje corrente, é alguém que é meio mesquinho, uma pessoa pobre de espírito, mas pobre em espírito, conforme aqui escrito, é alguém que é dependente, que não crê na sua própria força, ele é pobre em si próprio, ele confia na riqueza que vem de Deus. Então, uma pessoa que é pobre em espírito, esse é um bem-aventurado. Os que choram porque se arrependem ou porque se humilham, né? Os humildes, os famintos por justiça, os misericordiosos, os de coração puro, ou seja, que se veem livres da contaminação do pecado, que são leais a Deus. E quando a gente fala de livre de contaminação, quero que você entenda que todos nós aqui
estamos ainda sob a influência do pecado, mas não estamos mais sob o peso do pecado. Você entende isso? Nós não estamos mais sob o jugo do pecado, não somos mais julgados pelo pecado, porque nós temos o perdão de Cristo, então temos a influência. Em algum momento futuro, estaremos livres de todo o poder do pecado, porque não haverá nenhum poder do pecado sobre nós quando formos plenamente um com o Pai, quando estivermos na eternidade. Mas nesse momento ainda há uma influência do pecado. Mas note, é possível se livrar da contaminação do pecado, não ser escravo do pecado, por assim dizer. Os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, os insultados por amor a Cristo, bem como os caluniados, que são também injustiçados porque fazem o que é correto, mas são caluniados por motivos equivocados, porque alguém simplesmente não se satisfaz com aquela bem-aventurança, com aquela bondade que está sendo produzida por aquele indivíduo, ou por aquele conjunto de indivíduos. Então o texto prossegue, ele termina o capítulo 5, Jesus avança um pouquinho mais, fala sobre sermos sal e luz, e nós também comentamos sobre isso, como sal e luz tem um significado muito próprio para aquele momento. O sal não é apenas um item de cozinha, ele de vez em quando, em alguns contextos, é o próprio salário, daí o termo, quer dizer, a forma de pagamento por algum trabalho, e a luz é o que permite as pessoas estenderem mais o seu dia, ficarem à mesa, encontrarem objetos que foram perdidos. Não havia luz elétrica, então Jesus está fazendo uma alegoria, uma ilustração a partir de elementos daquela realidade. Fala que nós deveríamos ser sal e luz. E aí, finalmente, quando termina esse bloco, se inicia o bloco que nós lemos, no capítulo 6. Quando Jesus começa agora, não apenas a falar de bem-aventuranças, mas começa a dar exemplos concretos daquela sociedade de contradições, o que nós chamaríamos de hipocrisia. No meu texto aqui, na versão que eu li, fala que nós não devemos fazer como os hipócritas. E nós lemos aqui duas coisas apenas, mas o discurso de Jesus é um pouco mais extenso. Jesus fala de 6 coisas que nós não deveríamos fazer, 6 itens, 6 práticas que nós não deveríamos ter em nós, tal como os hipócritas têm. E quais são essas 6 práticas, essas 6 tradições, esses 6 exercícios que começam no capítulo 6 e finalizam no iniciozinho do capítulo 7? Nós não lemos todos, nós lemos 2, mas eu vou mencionar todos para você, e é claro que você pode ler depois, na sequência do capítulo, nenhum problema. Aliás, é incentivado que você leia, para você poder ver se o que eu estou falando faz sentido. Mas o primeiro item que diz ali é que nós devemos dar esmolas, e esmola aqui é um termo para caridade, para exercer um bem material para alguém, dar um alimento, dar uma roupa, fazer algo que materialmente realmente transforme a condição da vida daquela pessoa, sem a expectativa de um reconhecimento. Em outras palavras, produzir justiça sem glorificação pessoal. E aqui é claro que é importante explicar algumas nuances disso, porque esse texto pode ser mal compreendido. Porque às vezes a gente acha que glorificação pessoal é anunciar que foi feito, não necessariamente. Depende do propósito desse anúncio. Digamos que uma igreja ou uma pessoa, uma comunidade faz uma doação para alguém, seja de alimentos, seja de roupa. É importante que a comunidade que contribuiu saiba para onde esse recurso foi. Então esse anúncio está sendo feito como uma espécie de prestação de contas, para que fique muito elucidado que o dinheiro foi bem encaminhado para o seu propósito. Veja, nesse momento, esse tipo de anunciação pública não visa dar uma espécie de reforço à liderança que encabeçou aquilo, ou não necessariamente fazer o nome daquela igreja. É simplesmente um ato de justiça e equilíbrio para mostrar que as coisas foram bem feitas. Assim como muitas vezes você, talvez animado porque pregou para alguém na rua, falou de Jesus para alguém, essa pessoa se converteu, se tornou amiga sua, e você tira uma foto com essa pessoa e você publica e fala assim: poxa, encontrei depois de tantos anos meu amigo e eu falei de Jesus para ele, agora nós somos irmãos em Cristo. Não necessariamente você está fazendo isso para poder mostrar que você fez. Às vezes é uma expressão de alegria pública sua. Ou às vezes é uma forma de até o seu amigo ficar feliz, porque você está dando expansão para essa felicidade compartilhada. Ou até uma forma de incentivo aos irmãos. Que os irmãos falam: caramba, lá, ele está lutando bom combate, eu também deveria me aplicar mais a ter uma devoção, a ter uma entrega. Então, não necessariamente a exposição, ela sempre visa uma autopromoção. Então, nesse caso, Jesus não está falando da exposição pública de alguma coisa. Ele está falando sobre o sentido da exposição pública. Em outras palavras, por que fazemos publicamente aquilo que nós fazemos.
Fazemos para sermos reconhecidos como espirituais, como valiosos, para ganhar tração pública, para ganhar mídia, ou porque nós entendemos que estamos lidando com pessoas que precisam também, não só de oração, embora a oração seja a coisa mais importante, embora a salvação seja uma coisa que ninguém possa dar, mas que também precisam de carinho material. Estamos fazendo por quê? Queremos visibilidade ou porque nos importamos, precisamente. Então, note, Jesus não está discutindo o ato em si, mas o que está subjacente ao ato, ou seja, aquilo que dá significado ao ato. E Jesus fala, é preciso que nós produzamos justiça sem o interesse da glorificação pessoal. Nós não devemos fazer para sermos reconhecidos, para que as pessoas nos achem mais espirituais que as demais. Nós devemos fazer porque essa é a vontade do nosso Pai que está no céu. E aí segue o segundo ponto de Jesus, que é o ponto que nós vamos nos deter um pouco mais essa noite, que é que devemos orar sem uma espécie de exibição vaidosa. Vou te pedir licença para eu beber uma água aqui. Sem exibição vaidosa. Veja, também não é, conforme nós podemos ver no texto, uma proibição à oração ou à devoção pública, mas um convite também a pensar o seu significado. Por quê? Conforme diz no texto, vamos de novo ao texto no verso 5, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, tá? Em que medida ser como os hipócritas? Em outras palavras, o que é ser como os hipócritas, segundo aquilo que Jesus traduz para nós? Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Note, não é porque eles entendem que dessa maneira eles vão estar ali ligados com Deus, ou porque vão estar mais focados no propósito, ou porque se sentem mais à vontade de pé. É porque ele quer ser visto naquilo que ele faz. Então, mais uma vez, o exemplo de uma espiritualidade falsa, uma espiritualidade performática. Então, é uma performance, uma espécie de comércio transcendental, um comércio metafísico. Eu tento convencer as pessoas de que, e eu estou comercializando minha imagem nesse sentido, de que eu realmente sou muito especial, porque eu faço algo que ninguém faz. E no presente isso pode ser traduzido de algumas maneiras. Por exemplo, às vezes um líder vira e fala assim, olha, eu estou aqui sofrendo por vocês aqui no monte, para que você consiga a sua vitória. Quer dizer, como se ele tivesse que fazer um esforço pessoal para que você pudesse ter acesso ao Pai. E isso não é o que a Bíblia diz para a gente. É claro que um líder pode lutar pelo seu povo, ele pode orar pelo seu povo, orar com o seu povo, sobretudo, que é importante, porque não há líder mediador para Deus. O líder é aquele que conduz o povo junto ao povo para Deus. Mas não é a questão do líder fazer, ou o líder ser a representação de Deus na terra. Mas para alguns é interessante isso. Por quê? Porque dá a sua própria visibilidade. Então, óbvio, não é uma proibição à oração pública, mas um convite, novamente, a pensar o seu significado. E aí a gente daqui a pouco volta para esse ponto, porque é o ponto central da noite, mas na sequência, como eu te falei que são 6 pontos, e para que você não fique na curiosidade de quais são as 6 indicações que Jesus faz, nos capítulos 6 e 7, nós prosseguimos. A terceira, a quarta, a quinta e a sexta indicação. Nós não vamos ler o texto, mas a gente vai indicar aqui. Terceira indicação é que devemos jejuar e mostrar sincera devoção sem esperar convencer espectadores. E Jesus fala, olha, quando fizerem jejum, não sai com cara de maltrapilho na rua, para que as pessoas saibam que você está sofrendo, fazendo um jejum. Faz um jejum direito, adequado, mas, novamente, sem precisar validar publicamente a sua fé. Faça de modo correto. Não faça tal como os hipócritas fazem. É interessante, porque todos os exemplos de Jesus não são deslocados da realidade, não são aleatórios, são todos concretos, né? E eu gosto de falar disso porque Jesus ele não apenas morreu na cruz para nos salvar, mas ele viveu como homem para nos ensinar a como viver também. Essas duas coisas. Não podemos apenas olhar para a cruz de Cristo. Precisamos olhar para a cruz de Cristo, entendendo que na trajetória ele também nos ensina como devemos carregar essa cruz. Como devemos fazer, caminhar os mesmos passos que ele caminhou. E ele vai dando exemplos muito concretos. Tem que ser sempre exemplo concreto. Porque a vida é a vida concreta, a vida que existe real. E eu sempre brinco em sala de aula com os alunos que toda indicação, toda regra ou comparação, para que ela faça sentido, ela tem que ter ancoragem na realidade. É por esse motivo que eu nunca vou chegar em sala de aula com meus alunos e um dia pedir licença, falar, gente, licença, a direção acabou de bater aqui a porta, queria fazer um pedido a vocês, que nenhum estudante, gente, por favor, nos intervalos da escola, no pátio, voe
2 metros acima do chão, até 2 metros só, gente, mais que 2 metros, não dá, é muito arriscado, pode acidentar alguém. Se eu fizesse isso, meus alunos iam chamar uma clínica psiquiátrica. Porque, olha, o professor ele acha que está em Hogwarts. Todo mundo aqui é bruxo e sai voando pelos intervalos nos corredores da escola. Não faz sentido. Quer dizer, toda orientação ela tem que ter o quê? Uma ancoragem prática. É por isso que a gente fala que quando tem placa, tem história. Né? Chega num banheiro, por favor, não urinar na pia. Se você chega numa escola, então, e tem numa escola, por favor, não urinar na pia, saiba que, infelizmente, alguém urinou naquela pia. Aconteceu. Se tem a norma, existiu uma prática. Então, Jesus dá orientações de normas porque existe uma prática. Jesus é prático. Jesus fala de coisas incríveis, transcendentais, coisas que nós não alcançamos. Coisas que a gente pode imaginar, mas a gente não consegue, de fato, conceber por completo. Mas Jesus também é muito prático. Ele também fala como a gente deve andar, como a gente deve agir, como a gente deve falar, como a gente deve conduzir a nossa existência. E ele continua, próximo ponto. Então, primeiro, dar esmolas sem expectativa de reconhecimento. O segundo, orar sem exibição vaidosa. O terceiro, jejuar e mostrar sincera devoção, sem expectativa de convencer espectadores. Quarto ponto, devemos entender que riqueza não é marca de aprovação. Então, não é porque alguém é rico, é que é aprovado, ou porque alguém é pobre, é desaprovado. Todos teremos aflições, às vezes as aflições são materiais, e a falta ou a sobra não é indicação de aprovação ou desaprovação. Na sequência, na esteira do mesmo ponto, o quinto ponto diz que nós não devemos andar ansiosos, o que é muito difícil. Não andar ansioso por coisa alguma, em 2025, é especialmente complicado. Já é difícil não ser ansioso. Numa sociedade urbana como a nossa, com informações todo momento, onde todo mundo exige de você opinião sobre tudo, e você tem que ser expert em todas as coisas, né? De saber quem vai ser o novo técnico da seleção brasileira, a saber de julgamentos do Brasil, a saber de economia, a saber de guerras em outros países, e ainda dar conta da criação da sua família, dos seus filhos, e botar feijão na mesa. Você tem que ser expert em tudo no atual cenário. Obviamente, isso gera ansiedade. E aí, a solução para isso é diminuir um pouco a nossa exposição a essas coisas todas, porque eu quero te falar, e você tem mais para o seu coração, você não deve assumir a responsabilidade de resolver todos os problemas do mundo. Fique tranquilo, Deus não te deu essa incumbência. Você não precisa resolver tudo. Né? Deus te deu muita coisa para fazer bem, mas não te deu todas as coisas para serem feitas. Deus te deu algumas coisas. Se apegue àquelas coisas que Deus te deu. Mas o debate aqui, obviamente, é sobre não andar ansioso por conta da ausência de riqueza. E aí Jesus fala, olha, a gente cuida, né, das plantas, das aves, quanto mais vocês não serão cuidados também. E aí termina no capítulo 7 com um trecho que parece isolado, né? Se eu fosse falar assim, entendo o que eu quero dizer com isso, é mal alocado em divisão, porque é o único ponto que está no capítulo seguinte, né? Se a gente fosse seguir a lógica, né, do que está sendo construído, talvez no capítulo 6 fizesse mais sentido. E é o trecho que muitos não cristãos gostam de tratar de modo isolado, né? Que é o não julgueis para não ser julgado. É uma coisa assim da boca do povo, né? Não pode julgar, só Deus pode me julgar, Deus sabe quem eu sou, e eu vivi minha história, né? Minha universidade é a vida, essas coisas assim, essa linguagem cotidiana. E no final das contas, não é isso que Jesus está falando, né? O que Jesus fala é o seguinte, olha, não pode ser alguém que ajuiza de modo hipócrita. Por isso que fala, antes de tirar o cisco, tirar a trave, mas é para tirar a trave e o cisco. As duas coisas, né? Então você tem cisco, eu tenho trave, está todo mundo errado e a gente segue para o inferno de modo açucarado, não é isso? É para tirar a trave, para poder tirar o cisco, porque eu quero arrumar um detalhe da vida do meu irmão e tem uma trave na minha vida, e Jesus quer tirar a trave e o cisco. Isso já foi tema de pregação aqui, uma certa ocasião, sobre tirar a trave e o cisco, as duas coisas. Não é para deixar, então está todo mundo errado, a carne é fraca e vamos seguir, toca o barco, não é isso. É se arrumar. Então, esses são os 6 pontos que Jesus trabalha, né? E nesse conjunto, aquilo que a gente leu e a ênfase que nós demos foram nos 2 elementos iniciais, não é isso? Relativos a esmolas e relativo à oração. A buscar a Jesus, não apenas nos espaços públicos, mas também no secreto. E esse é o grande tema dessa noite, que é a importância dessa busca no secreto. E o que a gente precisa entender? Que esse trecho ele nos faz repensar sobre a necessidade
aliás, ele nos faz pensar sobre a necessidade de repensarmos o significado da nossa devoção, ou seja, como a gente conduz a nossa devoção, como a gente produz devoção a Deus e adoração a Deus, e também nos faz assumir as rédeas, reconhecer que é necessário assumir as rédeas da nossa própria espiritualidade, conferindo sentido particular a essa espiritualidade. Como assim? A minha espiritualidade, ela tem que ter valor, mesmo quando ela não é pública. Ela tem que ter valor. Porque às vezes a gente pensa muito o significado a partir da coletividade. A gente acha que a gente precisa validar publicamente a nossa espiritualidade. Nós precisamos de respaldo. A gente precisa ver que as pessoas entendem o que nós sentimos, como se o significado da espiritualidade só pudesse se dar na vida comunitária. Então, nesse sentido, a gente vem para a igreja e a gente, às vezes, conscientemente, que é o caso mais grave, tá? Porque aí é o caso de hipocrisia mesmo, é o caso grave. É o caso de lobo, não é ovelha isso. Porque ovelha erra, lobo dissimula, são coisas diferentes. Aí vem o lobo e reproduz padrões cristãos para poder se assemelhar aos cristãos. É o joio no meio do trigo, basicamente. Mas há ovelhas sinceras que cometem erros não percebidos. Que é a ovelha que vem e fala, eu vou para o culto público, agora eu vou adorar Jesus. E aí ela, obviamente, vê a pessoa levantando o braço e levanta também, mas que bom, porque ela está sendo estimulada a isso, e ela vai e faz o culto público, ela consegue fechar o olho, ela levanta a mão, ela ora, ela adora, e ela fica muito feliz. Porque no culto, óbvio, nós estamos juntos, você está vendo amigos que você gosta, pessoas que são família para você, gente que está contigo há tantos anos, gente que vai te abraçar e te dar parabéns pelas conquistas que você tem, pelo aniversário que você faz, pelo corte de cabelo novo que você colocou, as pessoas gostaram, pela roupa que você comprou, gente que já te viu pequeno, te viu em outras fases, gente que simplesmente gosta de estar junto com você, vai marcar uma pizza no final de semana, gente que vai cantar um louvor com você, você vai ouvir um louvor bacana, uma voz bem cantada, uma música bem cantada, bem executada, vai ouvir uma palavra, vai estar num ambiente com ar-condicionado no Rio de Janeiro, é sempre palatável isso. Então você vai ter vários sentimentos bons, sentimentos que são humanos, sentimentos que também são espirituais. Certamente, diante da comunidade, na presença de Deus, você vai sentir alguma coisa. Às vezes pode ser uma experiência de emoção, ok. Mas também a ação espiritual gera emoção, a gente sabe disso, né? A emoção não gera unção, mas a unção mexe com a emoção. Você se sente emocionado e feliz, e talvez você fique muito eufórico, e você sai daqui alegre, eufórico, com um sentimento de identidade em dia, se sentindo pertencente a algo maior. Mas quando você reduz a sua experiência a essa coletividade pública, você, sem perceber, fez como os fariseus, que tiraram toda a satisfação em ser visto. E você tirou a satisfação, claro, não de modo maldoso em ser visto, porque você não é lobo, você é ovelha. Mas tu tirou a satisfação em quê? Em sentir algo. E como se sentir algo fosse o suficiente. Eu fui para a igreja, hoje eu senti algo. Foi tão bom sentir algo. E é legal sentir algo. Nós queremos sentir algo. Nós falamos aqui, venha para a igreja com expectativa de sentir a presença de Deus, de clamar a presença de Deus, de ver milagre. Você tem que vir com essa expectativa. Tem que vir. Porque a gente confia que a palavra de Deus é verdade, que na união Deus ordena a bênção, que milagres acontecem, que Deus não está morto, que os milagres do passado são o presente. Nós cremos nisso. Então tem que vir com essa expectativa, mas você não pode achar que o produto, o resultado e a satisfação plena será apenas aquela derivada da experiência coletiva. Porque senão, você tira a satisfação só disso. Os fariseus tiravam a satisfação em serem vistos. E às vezes, nós, crentes honestos, tiramos a satisfação em sentirmos felizes. A gente vai para a igreja, se sente feliz, e a gente alcançou já a nossa satisfação. Mas o que Jesus nos fala? Que o maior ponto nosso não é apenas a experiência coletiva, mas é ir para o nosso quarto e encontrar Jesus lá. É encontrar o Pai lá. Nós falamos de Jesus agora porque Jesus está junto ao Pai nesse momento, coeterno, coigual, consubstancial, já sabemos disso. Mas veja, nesse momento Jesus está falando, ele está aqui em terra, né? Então, assim, está falando do Pai. Mas nesse momento nós estamos buscando o Deus triuno, o Pai, o Filho, o Espírito Santo no nosso quarto e nós o encontramos.
Não é uma fala contra a comunidade, eu estaria sendo leviano falando isso. Nós defendemos a unidade comunitária, nós defendemos a adoração coletiva, sabemos da importância disso, mas o nosso prêmio não se reduz a se sentir bem em conjunto. Nós precisamos entender que o nosso Deus quer nos encontrar de um modo um pouco mais íntimo. Então não é sobre negar o valor do culto público, o debate não é sobre validade, mas sobre a natureza. E como às vezes a gente vem à igreja muito pelo benefício imediato da realização que nós temos em estarmos em conjunto. Quando, na verdade, nós precisaríamos mesmo pegar isso para nos abastecer, para buscarmos transformação pessoal, que se manifesta numa vida em casa, devocional com o nosso Deus. E é assim que a gente mede de verdade quando a gente está bem. A gente não mede quando a gente está bem, quando a gente vai para a igreja ou não. Porque pode ver, ir para a igreja ou não já é produto. Já é meio que o final. Quando você está sem ânimo de ir para a igreja, é porque já tem muito problema anterior, já tem muito pilar que já foi destruído, já tem muita falta de alguma coisa. Já está buscando pouco, e aí eu já não me sinto mais bem para ir na comunidade. Então, existe uma coisa anterior. Os mestres da lei ficavam felizes porque eram percebidos de imediato. Às vezes, nós ficamos felizes porque nós recebemos algo de imediato no culto. E para nós está bom. Em ambos os casos, não há transformação verdadeira, apenas um sentimento de satisfação. E, novamente, é claro que é possível e é importante estar aqui de modo sincero e ter experiências sinceras no coletivo, mas é preciso ter momentos de intimidade onde nós vamos ser verdadeiramente descortinados por Deus. Onde Ele nos verá no nosso âmago, quem verdadeiramente somos, e nos dará o que precisamente necessitamos. Porque Ele encontra você e sabe certinho qual que é a carência que você tem. Antes que você fale, o Espírito Santo já geme as dores daquilo que você precisa resolver no seu coração. E é claro que você irá falar, mas você não fará sozinho. O próprio Deus vai abastecer a sua boca com as palavras necessárias. Então é aquele momento que é você consigo mesmo e Deus. Não tem mais ninguém. É você e Deus. E não tem ninguém para te parabenizar. Não tem ninguém para achar bonito a sua oração, ou as palavras que você escolhe usar naquele momento. Não tem ninguém para falar que você é uma bênção, que a palavra foi boa, ou que o hino foi bem cantado, ou que você abençoou uma criança dando aula, ou que foi ótima a transmissão, ou que, poxa, passou muito bem os slides, ou que, caramba, como você ligou o ar-condicionado com qualidade. Não tem ninguém para elogiar nada. É aquele momento onde você apenas se inspira em estar com Deus. Não tem ninguém para veicular sua imagem pública, para tracionar você, para poder se inspirar em você. É você e você. E a gente sabe como é difícil fazer as coisas quando está só a gente. É difícil. Tem gente que tem dificuldade de ir para a academia sozinho. Precisa ir com outras pessoas. Eu já gosto de treinar sozinho. Isso é meu. Por quê? Porque eu acho que fica muito papo. Eu gosto de poucas ideias na academia. É chegar, fazer exercício, puxa ferro, faz cara feia, falo sozinho, Isabela fica doida, ela sai de perto de mim. Eu boto o fone, começo a falar sozinho, no canto, não sei o quê. E falo de tudo, falo de igreja, falo de trabalho, falo de tudo. Eu me resolvo na academia. É terapia também para mim. A gente gosta de conjunto. A gente gosta de fazer coisas sozinho, coisa em conjunto, mas você sabe que orar sozinho é sempre mais difícil. Chama um amigo, vamos orar junto? Até para a pessoa estar ali te ouvindo, você fala alto, você se estimula e até fala, não vou falar bobagem aqui não, vou escolher as palavras bem. Você se organiza, você pensa para falar. Quando você está sozinho, às vezes está pesada para falar. Deus, tu sabe, né? Não preciso falar muito. Antes que eu falar, tu já sabe, então resolve. Então, já vem sem vontade. E a gente precisa resolver isso com a gente. A gente precisa encarar a realidade da dificuldade que nós temos. E tudo bem termos dificuldade. Deus sabe. Não é como se ele estivesse pegando de surpresa. Ele sabe exatamente as dificuldades que nós temos. E Ele está disposto a nos receber com essas dificuldades. Ele está disposto a nos trabalhar, inclusive, quando lidamos com Ele, expondo as nossas próprias dificuldades, ao tentarmos nos relacionar. Deu para entender? A gente está tentando se relacionar, é difícil de relacionar, e Ele já entende e já nos ajuda nessa dificuldade. Na nossa tentativa, Ele já está ali ajudando a gente. Então, a gente não deve ter medo de chegar diante de Deus, porque Deus é um Pai amoroso. Às vezes a gente pensa em Deus como um juiz maldoso. Ele é um juiz de amor. Ele quer você perto dele. Claro que ele julgará os vivos e os mortos, sabemos disso. Mas ele deseja ter relacionamento contigo. Ele te ama. Então procure estar com ele.
E eu queria levantar 3 pontos para a gente ir encaminhando essa palavra. A primeira coisa é que a nossa espiritualidade, como eu já falei, nem sempre é pública e a gente precisa preservar um secreto. A gente precisa tratar coisas íntimas com Deus, porque é no secreto que o íntimo vem à tona. Às vezes tem coisas no seu coração que ninguém sabe, só você sabe. Só você sabe como você se sente 24 horas. Nem o teu cônjuge sabe como você se sente 24 horas. Porque todo mundo tem coisas muito boas e muito ruins no seu coração que às vezes você não quer falar para ninguém. Você pode ter vergonha de falar quem você é de verdade. Ninguém sabe quem você é de verdade. Você sabe quem você é e Deus sabe melhor que você. E talvez o seu algoritmo também saiba um pouco mais de você do que você imagina. Mas né? Hoje em dia o algoritmo sabe muito sobre a gente. Mas Deus sabe mais, certamente, do que o algoritmo, qualquer pessoa. E é no secreto que nós tratamos as coisas íntimas. É no secreto que tratamos as coisas feias, as coisas sujas, as coisas que não podem ser ouvidas, são inauditas, ninguém pode ouvir. É nesse momento. Nós temos que tratar diante de Deus e a gente com Ele divide expectativas íntimas. É com Deus no íntimo que nós choramos, que nós reclamamos também. Que a gente é um pouco reclamão, mas Deus escuta a gente. A gente tem vários exemplos na Bíblia de gente que chegou reclamando com Deus. Uma coisa é você murmurar contra Deus. Outra coisa é chegar reclamando. Fala assim, Senhor, pô, tá tudo ruim. Deus não fala assim, ó, não quero ouvir não. Não, Ele escuta, reclamando. Fala, não estou feliz, Senhor, está complicado. Está acontecendo isso. Então a gente chega reclamando com Deus. E chega clamando também a Deus por solução. E é no íntimo que nós somos tratados. É no íntimo. Aqui a gente pode ser tratado de muita coisa, mas tem coisas que só podem ser tratadas no íntimo. Só no íntimo. Tem coisas que você conversa com algum amigo no shopping, dá para conversar. Tem coisa que é só na sala da sua casa. Está entendendo? Tem assunto que não dá para ser no público, que é uma coisa muito íntima. Tem coisa que não dá nem para ser no telefone, porque não pode deixar nem registro. É uma coisa, ó, tete a tete. Tem coisa que é assim na vida. Tanto é que até gera medo, né? Ó, preciso conversar com você. Meu Deus do céu, que frase terrível, né? Quem gosta de ouvir não está mentindo. Geralmente você tem, ó, vamos conversar então. Quando? Semana que vem. Essa semana vai ser o caos. Você pensa, o que essa pessoa quer falar? Depois a pessoa vai falar assim, ó, vamos no cinema. Pô, uma semana para isso. Podia ter falado antes, né? Coisa simples dessa. Mas a gente precisa dessa intimidade. Tem coisa que é no ambiente do shopping, na praça de alimentação. Tem coisa que é na sala. Tem coisa que é sentado um na frente do outro, que precisa conversar. Assim também é com Deus. Segundo ponto, precisamos criar espaço para um relacionamento mais íntimo com Deus e ter nossas experiências particulares com Ele. Você precisa ter experiência com Deus. Você não pode viver da experiência que te contam. A experiência que te contam anima, lança luz, você entende? É como se fosse um farol. Ela lança luz, ela te dá um horizonte, ela te estimula, ela te traz fé, ela te traz esperança. Tanto é que no Velho Testamento Deus fala para as gerações mais velhas, olha, conta para as mais novas das coisas que eu fiz, porque eles precisam saber. Mas é claro que não resolve por completo, porque os mais novos têm que saber para tentar ter suas próprias experiências. A gente anda a partir das nossas próprias vivências, daquilo que nós experimentamos. Então nós precisamos sim ter experiências particulares com Deus. E às vezes a gente quer ouvir Deus, mas a gente quer ouvir Deus num ambiente de muito barulho. Tem muita voz acontecendo, tem muito som acontecendo ao mesmo tempo, e é impossível se concentrar na voz de Deus quando tem muito ruído. E ruído aqui, obviamente, é metáfora, não é um ruído literalmente, é ruído social. Tem muita coisa acontecendo, é muita gente falando, é muita vida rolando, é muita circunstância que está no seu controle ou fora do seu controle acontecendo em simultâneo. E no meio desse ruído é difícil ouvir Deus. E às vezes a gente acha que a gente, por vir à igreja, vai conseguir ouvir Deus nesse momento aqui. Mas Deus quer te encontrar no secreto, porque lá Ele te recompensa com essa resposta que você precisa. É no seu secreto. É claro que Deus pode usar uma pessoa, um pastor, um profeta, um evangelista, um levita, não importa, um irmão em Cristo, para falar com você através de profecia, através de uma palavra direta, revelada, uma palavra de conhecimento, ou só uma conversa, uma coisa que você precisa receber. Deus pode fazer isso, mas Deus deseja falar contigo diretamente,
Porque não precisa de mediador. Ele pode falar com você. Você não precisa de mim para isso. Você não precisa. Nós não ensinamos isso aqui na Jerusalém Tijuca. Que você precisa de um pastor, de um líder, de uma direção para poder falar com Deus. Deus fala com você. Claro que nós respeitamos autoridades, criamos vínculos, honramos uns aos outros em amor, é óbvio. Mas você não precisa disso para poder ouvir Deus. Você pode ouvir Deus na sua casa. E aí eu me lembro de uma ocasião, de anos atrás, que eu e Isabela estavam muito incomodados com uma coisa que estava acontecendo. Isso faz bastante tempo. Eu lembro. Vou pedir a gentileza de me arrumar um pouquinho mais de água, por favor. Eu lembro que alguns anos atrás, e isso já foi na primeira metade do nosso casamento. Nós estamos com 11 anos de casado, vamos completar 12 anos esse ano, e isso foi antes de 19, com certeza, porque foi na casa que nós moramos anteriormente. Como entramos nessa casa em 19, foi naquele momento anterior. Pode ser 19, 18, ok? Primeira metade do nosso casamento, arredondando para 12 anos. Tá? Então foi naqueles primeiros 6 anos ali. Em algum momento, deve ter sido aí para o quarto ano, quinto ano, aconteceu uma situação que era extra nós, quer dizer, nós não fomos responsáveis pela criação do problema, ok? Mas aconteceu uma situação que nos acometia, obrigado, nos prejudicava aquela situação. Já foi, até botar aqui. Obrigado. Nos incomodava. E aquilo, veja, quando você está incomodado, você quer resolver, né? Você quer resolver a coisa. A situação estava incomodando, caramba, isso aqui é chato, a gente tem que resolver e tal. Não era um problema nem meu em relação a ela, nem era em relação a mim, era uma coisa em relação a nós, que nos incomodava. E ali, naquele momento, a gente estava no meio de muita agitação e desconforto para lidar com esse problema. E era muito complicado, porque quando você quer resolver uma coisa e você fica ansioso com essa coisa, os seus humores são, né, bagunçados com aquela situação. E a gente não consegue se desvencilhar da realidade, obviamente, enfim, e lida com isso. Até que um certo dia, já transcorrido um tempo dessa situação acontecendo. Um tempo não necessariamente, estou falando aqui de um ano, às vezes 2 meses, um mês, tá? Mas é para quem está querendo lidar com a situação, incomoda. Até que um certo dia, a gente no quarto parou para orar junto com relação a isso. E aí Deus falou através da Isabela. Começou a falar conosco através da Isabela. E Deus falou assim: eu estou um tempo querendo falar com vocês sobre isso, mas vocês não vieram falar comigo. Está entendendo? A gente achou que estava fazendo certo. Tem um problema, vamos resolver. E aí, em algum momento, a gente decidiu orar, passado um tempo, a gente foi orar com relação a isso. E Deus falou para a gente, eu tomo isso como uma correção importante, um ajuste de rota. Falou assim, olha, eu já há um tempo queria falar com vocês sobre isso. Eu queria há um tempo dar uma direção e falar o que eu vou falar agora. Mas vocês não me procuraram para falar. Vocês estão me procurando agora. Então agora eu vou falar com vocês. Mas eu já queria falar há um tempo. Talvez haja coisas que Deus quer te falar já há um tempo. Você só não está perguntando. Ele está há um tempo com essa informação. Mas Deus está esperando você consultar. Fala assim, Senhor, ele então, senta para a gente conversar um pouquinho. Tira um tempo de intimidade com Deus. Muito ruído, muita coisa, muita influência. Às vezes você tem que parar para consultar Deus. Parar, só parar. Parar de tentar resolver na tua energia, na tua sapiência, na tua força, na tua capacidade, e ouvir o que Deus tem para dizer. E resolver a situação. Quero dizer isso aqui. Que na época Deus falou que ia fazer uma certa coisa de uma certa maneira, nós não sabíamos nem como Deus ia fazer, e Deus fez, e hoje a gente vê o resultado daquilo que Deus falou que ia fazer. E é na vida de outras pessoas que estavam nos preocupando, e Deus fez. Então a gente tem que parar para ouvir. Tem que parar para ouvir. A gente gosta muito de falar. Às vezes a gente tem que ficar calado. Exercitar um jejum de palavras, sabe? Ficar quieto. Falar assim, o que o senhor tem para dizer? Porque há um hábito, que é o hábito de eu estou esperando a minha vez de falar. Isso não é ouvir. Tem gente que conversa esperando a vez de falar, parece que é uma corrida. Fica assim, quando ele respirar, eu falo. Aí a pessoa respira, não. Escuta. Às vezes a gente quer falar com Deus assim,
fala, aí Deus quer falar, mas olha só, o senhor não sabe também que tem outro negócio aqui. Escuta, não espera a sua vez de falar, escuta. Queira realmente, dê audiência porque Deus tem para te dizer. E a última coisa, você precisa amar Jesus para além dos ritos da instituição igreja. Claro que você tem que amar a comunidade, a igreja, isso é óbvio. Não vou chover aqui no molhado. Mas talvez a sua relação com Jesus ainda esteja muito num contexto de institucionalidade, sabe? De cultura cristã. E não que Jesus que nós apresentamos aqui, de quem falamos, sobre quem cantamos, seja falso, não é isso. Nós não estamos criando uma versão falsa de Jesus. Mas quando você se relaciona com Ele, você o conhece não dentro daquilo que te transmitem, mas dentro das suas próprias experiências. Porque Deus é acessível. Eu quero que você guarde isso essa noite. Talvez muita coisa passe pela sua cabeça e não fique. Mas eu queria que uma coisa ficasse perene. Deus é acessível. Se você procurá-lo, Ele está disponível para falar. Ele é acessível a você na sua casa. Você vai sair daqui hoje, talvez estimulado pelos louvores, pela palavra, por ver os irmãos. Mas não faça disso a sua recompensa. Vá para casa, fale com Deus, porque Ele é acessível. Ele pode te encontrar no seu quarto e te recompensar nesse espaço. E nós não queremos viver com Jesus num rito institucional. Nós queremos tratar Jesus como o que Ele é, o Senhor das nossas vidas. Oferecendo nossa oração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, recebendo toda a graça e misericórdia que Ele pode nos dar, nos ajudando a andar conforme a vontade dEle em todas as coisas. E, de fato, sendo servos dEle, filhos e servos dEle. Amém? Quero orar pela sua vida. Fique de pé.